Caríssimo diácono, carinhosa você que nos acompanha pela mídia. Louvado seja Deus por nos conceder a graça de celebrar mais um Natal em nossas vidas. E muitas famílias, na noite de hoje, alguém vai dizer de coração: naquela mesa está faltando alguém e a saudade está doendo. Hoje realiza-se a profecia de Isaías: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Hoje realiza-se a profecia de Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, não és a menor dentre as cidades de Judá, porque de ti nascerá o pastor de Israel, ele será chamado Príncipe da Paz. José entra em Belém, sua cidade natal, confiante e convencido de conseguir alojamento para Maria, sua esposa, ainda mais no estado em que ela se encontrava. Andou de casa em casa sem encontrar hospedagem. Em vão procurou um lugar para o nascimento daquele a quem pertenciam o céu e a terra. Não existiria na criação um lugar para o seu Criador? Não havia lugar para eles na hospedaria. Para eles havia sim lugar para os soldados de Roma, que subjugavam brutalmente o povo judaico. Havia lugar para os que vestiam roupas finas, para os que viviam nos palácios reis. Em suma, havia lugar para quem tinha dinheiro no bolso. Quando se tem dinheiro, todas as portas se abrem. As portas das escolas privadas, das clínicas especializadas, dos hotéis, enfim. E no final, a linha mais triste da história será esta: não havia lugar para eles na hospedaria. Por fim, José e Maria decidiram procurar abrigo fora da aldeia, gruta onde os pastores abrigavam os rebanhos das tempestades, numa caverna fria, debaixo do mundo. De todas as crianças que nascem no mundo, podem dizer os parentes e amigos, parecem com sua mãe. Temos agora o primeiro caso na história em que todos podem dizer que a mãe se parece com o filho. É este o belo paradoxo do filho que criou a sua mãe. O filho que fez a sua mãe. Era a primeira vez na história do mundo em que se podia imaginar o céu não lá em cima, mas aqui embaixo. Porque toda vez que Nossa Senhora tomava o menino nos braços, baixava os olhos para o céu. No lugar mais sujo do mundo nasceu a pureza. Aquele que mais tarde havia de ser morto por homens que mais se pareciam com criaturas selvagens, nasceu entre animais. Aquele que se chamaria a si mesmo de o pão vivo descido do céu, nasceu numa manjedoura, que significa o lugar onde se come. Nasceu em Belém, Betlém, que significa casa do pão. Alguns séculos atrás, os judeus tinham adorado o bezerro de ouro, lembram? E os gregos o burro. Os homens inclinavam-se diante deles como que diante de Deus. Agora,
Ali estavam presentes o boi e o burro, reverentes diante de seu Deus, como que se oferecendo numa inocente reparação. Não havia lugar para eles na hospedaria, mas havia na estrebaria. A divindade está sempre onde menos esperamos encontrá-la. Não viria que a terra precisasse um dia ser acalentado pelo bafo de um boi e de um burro. Que quem veste os campos de ervas e lírios tivesse de estar nu. Que quem espalhou com suas mãos planetas e mundos possuísse um dia braços tão pequenos que não chegariam às cabeças enormes dos gados. Que os pés que percorreram os montes eternos fossem um dia tão fracos que não pudessem caminhar. Que a palavra eterna estivesse muda, que a onipotência fosse envolta em paninhos, que a salvação estivesse numa manjedoura, que o Verbo tivesse se feito carne. Ninguém jamais imaginou que Deus, ao vir o mundo, se encontrasse tão desamparado. E é precisamente por isso que muitos não o encontram. A divindade está sempre onde menos esperamos encontrá-la. A manjedoura e a cruz erguem-se assim nos extremos da vida do Salvador. Aceitou a manjedoura porque não havia para ele lugar na hospedaria. Aceitou a cruz porque os homens disseram: não queremos que este homem seja o nosso rei. Foi repudiado na entrada e rejeitado na saída. No início foi reclinado num estábulo emprestado. E no fim foi depositado num sepulcro também emprestado. Um boi e um burro rodearam o presépio em Belém. E no fim, na cruz, 2 ladrões haviam de ladear a cruz, lá no Calvário. Ao nascer foi envolto em paninhos. Na sepultura repousaria de novo sobre panos, símbolos das limitações impostas à sua divindade ao tomar a forma humana. Maria enfaixou Jesus e o colocou na manjedoura. José de Arimateia enfaixou o corpo de Jesus e o colocou no sepulcro. Seu nascimento é já anúncio de sua morte e ressurreição. Sim, a salvação não se esgota no nascimento de Jesus, mas se completa com a sua morte e ressurreição. Desde o início, Cristo carregou sua cruz, a única cruz que uma criança pode carregar, a cruz da pobreza, do exílio, das limitações. Assim, Belém é um resumo do Calvário. No primeiro advento, tomou o nome de Jesus, Salvador. No segundo advento, tomará o nome de Juiz. Recebeu o nome de Jesus, Salvador, o Calvário tornou-se parte integrante dele. A sombra da que se estende sobre seu berço envolveu também o seu. Sem cruz não tem salvação. Assim, nessa noite santa, nesta missa, e com esses elementos que compõem o presbitério, podemos contemplar as 3 loucuras de Deus. Fazer-se gente nascendo pobrezinho em Belém, morrer na cruz para nos salvar e fazer-se pão na Eucaristia para estar intimamente ligado a cada um de nós. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos,
Duas classes de pessoas encontraram o menino Jesus: os pastores e os sábios, os simples e os letrados. Aqueles que sabiam que nada sabiam e aqueles que sabiam que não sabiam tudo. Nem o próprio Deus pode se comunicar com os soberbos. Só os humildes encontrarão a Deus. Pobres e sábios sabem inclinar-se diante do presépio. Os soberbos recusam-se a inclinar-se e por isso não encontram a divindade. A humildade e a simplicidade são virtudes que temos no presépio. A humildade e a simplicidade nem sempre aparecem diante de nossos olhos no mundo de hoje. As redes sociais tornaram-se o espelho da falta de humildade e simplicidade. Em vez de espaço de partilha, tornou-se local de ostentação e de exibicionismos. Deus não vem entre nós para se exibir, mas para iluminar esse nosso tempo marcado por tantas vezes. Nos faz invocar Jesus como luz. A liturgia desta noite santa nos interpela a irmos ao encontro do Cristo luz e nos deixar iluminar pelo Evangelho. Ir ao encontro da luz que é Jesus para iluminar nossas vidas, nossas famílias, nossa sociedade. Ir ao encontro do Cristo Jesus, que é luz, para iluminar nossas vidas com a luz da fraternidade, vivendo como irmãos e irmãs, como fez Jesus, sendo em nossa humanidade. Ir ao encontro de Jesus para iluminar nossa luz, para iluminar a nossa vida ou as nossas vidas com a luz da paz, sendo instrumentos da paz, promotores da paz, construtores da paz. A paz é o primeiro anúncio que vem do céu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. E o menino Deus, antes de partir desse mundo, por 3 vezes ele anuncia a paz. A paz continua sendo o nosso sonho. Natal é a festa do encontro entre Deus e a humanidade. Em Jesus, Deus acende sua luz neste mundo para iluminá-lo com a luz da esperança, a luz da fraternidade, com a luz da paz de Deus. Porque Deus nos ilumina com a sua luz, podemos alegremente nesta noite juntar nossa voz com a voz dos anjos para cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres por Ele amados. Feliz Natal.